Olá, minha gente. Muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, recorro a essa tribuna política para falar de um assunto premente, um assunto importantíssimo para o Brasil odierno, principalmente para o nosso sistema democrático. O Brasil é uma república democrática. República Federativa do Brasil é uma república democrática. E nós, aqui no Brasil, temos um sistema de que muitos se orgulham, que são as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas. Um sistema muito moderno do ponto de vista da informática, mas que, se houver algum problema, não tem como checar, como consultar ou verificar o problema, porque já está eletronicamente gravado, o voto destinado, e não tem como se verificar ou conferir se houver algum problema, alguma dúvida de fraude. Ora, minha gente, os órgãos oficiais desse setor cantam e decantam a segurança do sistema, mas eu tenho sempre um pé atrás. Por quê? Porque o sistema hoje, segundo diz, o mais seguro nessa área de informática para se fraudar, para se entrar ilegalmente, dizem que é o do Pentágono, nos Estados Unidos, e já entraram, e já fraudaram. Agora imagine o sistema tupiniquim aqui de urnas eletrônicas, aqui nos trópicos. Ora, minha gente, nós tivemos contra isso aqui o grito legítimo e imperioso de Leonel Brizola, que foi um estadista de respeito para o Brasil, um homem público de escola, um homem público que deixou sua marca pelo interesse da vida republicana no Brasil. Máxime no que se refere à educação. Se o Brasil tivesse seguido o modelo que Leonel Brizola sugeriu, de tempo integral nós já tínhamos outra face aqui no Brasil, de desenvolvimento, principalmente no que se diz respeito ao social. Pois bem, minha gente, Leonel Brizola, quando voltou do exílio, foi disputar a eleição, e pelo sistema eletrônico que estavam conferindo lá, com a tal empresa chamada Proconsult, Leonel Brizola teria perdido a eleição de forma peremptória. Mas ele se insurgiu, exigiu a verificação e foi constatado que havia fraude. E por isso mesmo tiveram que computar o voto da forma correta, e ele, como as pesquisas indicavam, estava na frente, esteve na frente e foi diplomado como governador do Rio naquela época. Foi diplomado. E agora aqui no Brasil, atualmente, o pessoal cantando e decantando o valor das urnas eletrônicas, que não tem fraude, não tem como conferir voto depois de votado, depois de dado voto. Ora, se isso não é um problema sério, se eles fraudam o Pentágono, como é que não vão fraudar as urninhas brasileiras aqui, o sistema nosso aqui? Isso é brincadeira.
nós teríamos que ter um sistema de conferência de votos na urna eletrônica. Esse comodismo de uma eleição Brasil inteiro ser conferida em poucas horas é muito pouco. Os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo, segundo dizem, não tem esse sistema. Por quê? Porque são mais atrasados que nós? Isso não. Nós sabemos que não são mais atrasados. E agora, minha gente, eu digo isso porque eu convivi muito tempo nessa área. Eu tenho pós-graduação em Direito Eleitoral. Tive um convívio ali no plenário do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no mínimo de 5 anos. De todas as sessões está lá. Hoje em dia, não estou comparecendo muito às sessões presencialmente lá, mas pela televisão eu acompanho. Por quê? Tive um problema de um AVC que me limitou muito a mobilidade. Mas eu sou pós-graduado em Direito Eleitoral e conheço bem, penso que conheço bem, tanto a legislação como a doutrina. E sabemos que pelo histórico, essa parte eleitoral é uma das mais visadas, porque é dali que emana o poder, é do voto. É do voto e todo mundo quer um mandato nesse país. Vocês estão vendo como é que eles usam os mandatos. Então todo mundo quer, porque todo mundo quer enricar facilmente. Você entendeu? Então, o que eu, por exemplo, tenho muita preocupação são nessas fraudes. Porque nós não inventamos a roda. Os programas feitos, que eles dizem invioláveis, criptografados, eu não sei até que ponto é seguro mesmo essa programação, esses programas, essas urnas eletrônicas, de forma que a classe política brasileira, a sociedade organizada, porque a classe política brasileira sozinha não tem mais credibilidade no Brasil, mas a sociedade organizada tem que estar de olho para que essas urnas eletrônicas expressem efetivamente a vontade do eleitor. Não é possível ficar essa dúvida. Tem que ter uma maneira de conferir, mediante denúncias, como foi na eleição de Leonel Brizola, lá no Rio de Janeiro, que todo o Brasil acompanhou, o jus esperneandi de Leonel Brizola e seu partido, o PDT, que ele constituiu depois de ser traído pela cúpula do PTB, comandada por pessoas inconfiáveis naquela época. Então, Leonel Brizola se insurgiu e falou, abriu a boca, dizendo que havia fraude na tal Proconsulta que estava conferindo, conferindo os votos na eleição. E muitos, até mídia importante, diziam não, que aquilo não era verídico, era sentimento de quem estava perdendo a eleição. Mas verificado o problema, Leonel Brizola teve razão e foi declarado e diplomado governador da forma que o povo carioca desejou e votou. Então, minha gente, estou abordando isso aqui, trazendo lá de trás um pouco, justamente para dizer que não mudou muita coisa. Eu não acredito na segurança total das urnas eletrônicas. Não acredito. E nós, brasileiros, temos muito motivo para desconfiar da seriedade de muito do que se diz ser verdadeiro nesse país. E não é. O que está em jogo na eleição, por exemplo, neste ano, minha gente, é a presidência da República. O que está em jogo, minha gente, são os governos estaduais.
São 2/3 do Senado Federal e a Câmara de Deputados Federais. E as Assembleias Legislativas dos Estados. Minha gente, isso não é pouco. Isso é muito poder. E a cobiça é muito grande. E a malandragem é maior ainda. É maior ainda a malandragem. Nós não podemos piscar os olhos. A cidadania brasileira tem que estar acesa, perseguindo essas coisas que muitos acham que não tem valor. E tem sim. E tem sim. Uma eleição, ela conduz depois de eleitos os representantes, governadores, senadores, deputados, conduzem o destino de um estado, do Brasil, do país e de municípios. Então, o bem maior do cidadão, da cidadania, é o voto. O voto decide o destino nosso atualmente, presentemente, e destina o destino de nossos filhos, nossos netos. Não podemos dar o poder para qualquer pessoa que almeje, porque não sabemos o que virá depois. Então temos que escolher o deputado, o senador, o governador, o presidente da República, dentre os cândidos, que é daí que vem a palavra candidato. Cândido quer dizer puro, com boa intenção, com bom passado, bom presente e expectativa de futuro também da mesma forma. Então, minha gente, estamos no ano de eleições gerais no Brasil. Eleições gerais. Aí inclui a presidência da República. Até agora não tivemos um candidato assim, com cara de quem poderá disputar a eleição com chance de ganhar. Ainda está tudo incubadinho, todo mundo, até apresentador de televisão sem nenhum perfil para presidente da República estão colocando aí, porque o cara tem uma audiência de televisão, de programas, de entretenimento, que não tem o valor social que justificaria a candidatura de seu âncora. É uma aberração esses candidatos inventados. Podem até ganhar, mas leva o Brasil mais para o fundo do poço. Essa é a verdade. Então, juízo, todos os brasileiros. Juízo. Então, eu falo aqui como preocupação de um cidadão brasileiro, de um advogado que é especializado em justiça eleitoral, é especializado em direito eleitoral e tem o temor da fraude nas urnas eletrônicas, porque elas não são invioláveis. Não são mesmo. Não são invioláveis. E nós temos de procurar um meio para dar mais segurança às urnas eletrônicas, no sentido da conferência de votos, se isso for efetivamente necessário. Não podemos engolir de goela adentro a palavra, por exemplo, do setor responsável dizendo que é segura, porque ele não tem essa autoridade, não tem essa tecnologia, não tem. Agora mesmo ouvimos falar muito da interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos são os países mais evoluídos do mundo tecnologicamente. E vejam bem, existe a acusação de interferência da Rússia nas eleições lá. E me diga uma coisa, se quiserem intervir nas eleições do Brasil, não interferem? Claro que eles entram, eles quebram essa criptografia aí, que eles juram de pé junto que é fidedigna, que é improvável a fraude, que é improvável a entrada no sistema de pessoas não autorizadas. Eu não acredito nisso. O Brasil não tem cacoete tecnológico para isso. Não existe. Aqui tudo no Brasil, nesse setor, foi copiado. Tem nada inventado, não tem nada.
E quem inventou vai dar o pulo do gato? Não dá, eles têm a chave pública e a chave privada da criptografia brasileira. Isso aí já está capturado no sistema, eles entram onde eles quiserem. Então eu não dou a credibilidade absoluta às urnas eletrônicas. E elas, depois do voto, elas são depositadas do bem maior da cidadania brasileira, que é o voto. É o destino do povo, é o destino do Brasil. Minha gente, vamos olhar para isso. Enquanto é tempo, falta ainda alguns meses para a eleição presidencial. Então temos que nos insurgir contra essa segurança absoluta da urna. Muitos dizem que o Brasil é mais evoluído que os Estados Unidos nessa questão eleitoral. Por quê? Porque tem as urnas eletrônicas e lá eles ainda votam no papel. Mas lá é a maneira mais segura. Eles sabem disso. Que a maneira mais segura é o voto na cédula. Esse voto eletrônico, a possibilidade de fraude é muito grande. É muito grande porque o Brasil não tem o domínio tecnológico na área de informática como gostaria de ter. E seria necessário para jurar que as urnas eletrônicas são confiáveis. Não são confiáveis. Eu tenho a convicção, porque o Brasil não tem o domínio da tecnologia 100%. Não tem. Tudo que nós temos aqui na área de informática foi copiado. Foi trasladado de outro país para nós, de onde eles têm o domínio da tecnologia. E eles que lá têm esse domínio, podem, se quiserem, fazer o que bem quiser numa eleição. Minha gente, isso aqui não é ranzinzice. Isso aqui é a preocupação de um cidadão brasileiro que se preocupa com o Brasil. Me perdoe, mas eu aqui não estou fazendo campanha política, não estou pedindo voto, não sou candidato nem a vereador, a nada, nem a síndico. Mas me vê essa preocupação e eu vendo o estado do Brasil como está, a violência, as fraudes, o roubo, a corrupção, me atrevi e me vi obrigado de colocar a cara aqui, meter a cara diante do Brasil, diante das pessoas e falar. Porque ninguém fala, isso aqui é um problema corriqueiro, mas lá na Câmara e no Senado você não vê um pronunciamento de interesse imperioso do Brasil. Você não vê, não existe. Lá os caras da direita defendem o seu patrimônio, defendem as suas indústrias ou de seus abanicados. E os da esquerda se preocupam somente com a política, na defesa de seus mandatos. Você não vê um pronunciamento lá na Câmara dos Deputados ou no Senado falando, por exemplo, da estagnação, da falta de interesse pela energia renovável que nós temos aqui no Brasil. Teríamos com abundância se continuasse os programas. Programa do óleo diesel e até mesmo do álcool. Não existe, não tem um pronunciamento lá falando, denunciando esse descaso. Não tem. Não tem, porque deputado e senador brasileiro, eles só cuidam dos seus interesses econômicos ou eleitorais. É isso aí. Faça um filtro de quantas leis o parlamento brasileiro aprovou. E eles estão lá para isso. Eles estão lá para fazer leis. Mas quem legisla para o Brasil é o presidente da República através de medidas provisórias. E eles se acomodaram e esperam isso aí direto. A medida provisória para resolver os problemas mais prementes. E aqueles mais cabeludos, desculpe o termo, são transferidos para o Supremo Tribunal Federal tentar resolver, através de uma decisão suprema. É essa a situação que nós vivemos. Então, minha gente, a urna, a eleição, é um evento importantíssimo, mais importante de uma nação. Muito mais.
E nós não podemos negligenciar, e nisso aí está, não confiar. Não confiar, porque eu acredito que não é confiável 100% as tais urnas eletrônicas. Não é mesmo. E não adianta o presidente do TSE vir com aquele discurso dele, hermético, dizendo que as urnas são efetivamente confiáveis. Nem ele, nem a presidente do Supremo, que já foi presidente do TSE também, e dizer que é confiável, que ela confia, que eles confiam. Eles confiam, mas em que eles confiam, eles não têm o condão de vedar as urnas eletrônicas contra fraudes. Não tem. Minha gente, olha, eu falo isso aqui sério, não sei, como eu tenho dito, se alguém vai ver esse vídeo, essa mídia, mas eu como cidadão estou dando meu grito aqui. E olha que eu não sou um cidadão qualquer nessa história. Nessa história, eu sou um advogado que tenho formação, pós-graduação na área eleitoral, em direito eleitoral. Tivemos aí 2 anos envolvidos somente com isso. E nos aprofundamos muito e conhecemos muito esse setor no Brasil. Portanto, e por tudo, minha gente, e por nós todos, temos que ter cuidado, cuidado redobrado. Cuidado, que a pulga já não é pulga atrás da orelha. É um besouro. É um besouro. Minha gente, então estamos em ano eleitoral, ninguém sabe nem quem é favorito para essas eleições, eu não sei, vou votar naquele candidato que apresentar um projeto de Brasil mais evidente, mais firme e abrangendo as situações carentes e mais necessárias do Brasil. Que Deus nos ajude agora e sempre. Obrigado.